This call is now being recorded. Bom dia a todas, todos. Essa é a primeira aula do nosso bimestre e a primeira aula sobre Era Vargas, né? O meu objetivo é dar 3 aulas sobre Era Vargas, depois uma atividade, e depois a gente falar sobre a ascensão do fascismo, nazismo e Segunda Guerra Mundial, tá? Por que a gente vai dar tanto destaque assim a Era Vargas? Tem 2 motivos. Um, é a matéria até hoje que mais caiu no vestibular. Isso é importante, né? Apesar de não ter caído no último ano, enfim. Além disso, é um governo fundamental para a gente entender a política no Brasil, as relações com o poder, as relações da população com o poder e por aí vai. Nessa aula eu começo, normalmente em sala de aula, eu começo fazendo uma pergunta, que aqui vai ficar mais como uma reflexão, né? Que senão o retorno demora muito. Mas fica pensando aí. Eu vou falar o nome de presidentes brasileiros e pensa se você conhece eles, sabe alguma coisa deles, para além do nome de uma rua, né? O nome de uma via. Só se você sabe alguma coisa sobre esse governo. Então, vou falar aqui, ó. Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Dutra, Jânio Quadros, Getúlio Vargas. Quando eu faço a pergunta em sala, eu peço assim, levanta a mão quem já ouviu falar, para além do nome de uma rua, nesse nome. Floriano Peixoto. Aí 1, 2 levantam. Dutra, 1, 2 levantam. Jânio Quadros, um pouquinho mais. Getúlio Vargas levanta mais da metade. O que faz Getúlio Vargas, uma figura que governou o Brasil pela última vez há mais de 60 anos, ser uma figura conhecida, lembrada por tanta gente? Vamos entender algumas características do governo Vargas, tá? E para isso, essa primeira aula é como ele entra no poder e como ele se mantém no poder por tanto tempo, tá bom? Vou botar a apresentação aqui e a gente vai falando sobre isso. Lembrando, gente, pode me interromper quando quiser, tá? Estamos aí para isso. Vamos lá, vou botar para apresentar. Vamos ver se eu ainda me lembro, se eu ainda estou enferrujado. Tá aqui. Eu estou aqui no meu celular, eu estou acompanhando as mensagens, pode continuar mandando. Quero saber se vocês estão conseguindo ver a tela. Todo mundo está conseguindo ver? Maravilha, então vamos lá. Vamos falar de Era Vargas, né? Era Vargas, você tem... Maravilha, gente. Era Vargas, você tem um governo dele que vai por 15 anos, de 1930 a 1945. Depois ele volta ao poder no comecinho de 51 e fica até 54, tá? Ele é o governante da República, do período republicano, que ficou mais tempo no poder. Ele ficou como presidente do Brasil por 19 anos. Ninguém nunca foi presidente do Brasil por tanto tempo. O segundo que mais tempo ficou no poder foi Lula e Fernando Henrique, que ficaram por 8 anos. Né? Os dois juntos não dá o tempo que Vargas ficou no poder, tá? Alguém pediu para entrar, deixa eu ver aqui. Alguém pediu para entrar, acho que a pessoa mesmo já saiu. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então é isso, 19 anos no poder, é muita coisa, isso é um elemento fundamental. Eu já trago aqui de cara um cartaz, né, comemorando os 10 anos de governo Vargas, né? É uma coisa que nenhum outro governo na República poderia comemorar. Na monarquia, Dom Pedro II fica mais tempo, mas a monarquia previa isso, né? O cargo é hereditário, passa de pai para filho, é vitalício, dura a vida toda. Na República, o mandato tem um prazo, né? Que pode ser de 4, 5, 6 anos, mas é um prazo, ele se encerra. Né? Como ele fica esse tempo todo no poder? Vamos tentar entender. Então tá aqui cartaz comemorativo com a cara dele, assim, gigante, de 10 primeiros anos do governo Vargas. Então, uma ideia mesmo de um governo para ficar por muito tempo. Bom, olha só, vamos entender primeiro os governos Vargas, tá? Tem vários nomes para esse governo, ó. Tá vendo? Ele fica de 1930 a 1945, direto, só que tem 3 nomes diferentes. Um é o governo provisório, ele estaria provisoriamente.
Depois o governo constitucional com uma Constituição e depois o Estado Novo. A gente vai entender como foi mudando isso ao longo do tempo. Depois ele volta eleito pela primeira vez em 1950, né? Foi eleito para o mandato começar em 51 e fica até 1954, tá? E aqui a gente tem uma imagem muito boa, que é uma imagem de Getúlio Vargas admirando uma escultura sua, né? Então você vê como tinha essa valorização da autoimagem, né? Então estão fazendo uma escultura dele e ele está vendo, está valorizando isso, né? Hoje em dia você tem proibição por lei, inclusive, de você dar nome de rua, fazer monumentos de pessoas vivas, né? Justamente para evitar que isso seja um instrumento de fortalecimento do poder. Então a gente vai explicar aqui como ele chega no poder, como são esses vários governos, tá? E como eles se finalizam, ok? Eu só não vou falar muito hoje do governo democrático, eu vou deixar para falar num outro momento. É um governo mais simples de entender, né? Ele vai ser eleito, a princípio, né? Vai ser eleito, vai começar o seu mandato terminava em 55, como a maioria já deve saber, né? O mandato dele foi interrompido com o suicídio. Vargas deu um tiro no próprio peito, no próprio coração. Depois a gente fala disso com calma. Hoje a gente vai entender como é que ele entra no poder e fica 15 anos, de 30 a 45. Bom, primeiro vamos relembrar como é que estava o Brasil antes de Vargas, tá? Primeiro você tinha, na década de 20, uma grande crise no Brasil, tanto econômica quanto política. Por quê? Primeiro, econômica. O Brasil dependia, era um grande exportador de café, o maior exportador de café do mundo. Depois perdeu até esse título. Só que era uma economia voltada só para isso. A base de exportação era o café. Então, quando o preço do café caía no mercado internacional, era uma crise enorme. Era uma economia muito frágil. Não tinha uma variedade, não vendia vários produtos diferentes, tá? Hoje, o Brasil ainda depende do que é chamado de commodities, que são esses produtos de agricultura primária, principalmente a soja. Quando tem uma oscilação, quando cai o preço da soja no mercado, também tem um impacto econômico no Brasil forte, mas na época era muito maior, porque era basicamente isso, tá? E você tinha uma crise política, lembrando, era um governo descentralizado, lembra que a gente falou do coronelismo? Os grandes fazendeiros controlando a política na sua região e o poder distribuído nesses centros, né? O poder estava espalhado pelas regiões, não era concentrado. Então tinha muitas críticas, principalmente na cidade, a esse tipo de política coronelista, o controle dos grandes fazendeiros sobre os votos, etc, etc. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisa, às vezes eu saio correndo com a fala. Não precisa disso, né? Eu posso ir mais devagar. Outra coisa, estava rolando e a gente não fala. Meu filho já concordou aqui, né? Que eu falo muito rápido. Você teve também a Semana de Arte Moderna, em 1922. Ela mostrava, foi uma confluência de vários artistas brasileiros, mostrando movimentos de ruptura com a tradição, tanto na arte quanto na forma de ver o Brasil. Então você teve um manifesto antropofágico que falava de a gente absorver e incorporar várias culturas diferentes que tinham no Brasil como parte da nossa identidade. Uma crítica às tradições na arte, né, maneiras de fazer arte, buscando coisas novas e não o velho, visto como ultrapassado. Uma crítica a essa política oligárquica, né, e provocação para novas formas de experimentar, tanto na arte quanto na política. Isso teve um efeito muito grande nos centros urbanos de influência e de pressão sobre os governos que tinham. Além disso, você tinha um elemento muito importante e que estava insatisfeito desde a alta patente até a baixa patente, desde que saiu do centro do poder no começo da República, que eram os militares. Nas baixas patentes, você tem os oficiais, né, principalmente tenente e capitão, muito mobilizados e críticos a esse governo. Então você vai ter um movimento que é chamado de tenentismo, dos tenentes, dos capitães, com críticas às oligarquias, às fazendas. Teve um manifesto, teve 18, que eram 16 tenentes e 2 civis, se recusaram a obedecer uma ordem, enfrentaram o Forte de Copacabana, a maioria foi morta. Teve a Coluna Prestes, que é um movimento de militares pelo Brasil, pelo interior do Brasil, avançando, enfrentando o exército, vencendo lutas. Enfim, você tinha uma insatisfação dos militares, né? Então você tinha uma classe média intelectual
artística e outros. Críticos ao governo oligárquico, você tinha militares, baixa patente principalmente, críticos ao governo oligárquicos. E a crise no Brasil ampliou muito depois da crise mundial de 1929. Você já ouviu falar? A gente vai falar melhor disso, inclusive, quando falar do fascismo nazismo, que também tem a ver com isso. Mas quando tem a crise mundial de 29, principalmente pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, as pessoas em crise econômica, o que você vai cortar primeiro? Não é comida, não é roupa. Você continua precisando se alimentar, você continua precisando vestir roupa. Primeira coisa a ser cortada é o que é chamado de produtos sobremesa, que vale tanto para os doces, mas também, por exemplo, para o café. O maior produto de exportação do Brasil teve uma queda abrupta da produção. E isso entrou numa crise e fez uma divisão entre as duas oligarquias que mandavam, Minas e São Paulo. Com São Paulo não querendo largar o governo, que ia dar privilégio, e, em vez de indicar um novo presidente mineiro, no acordo que eles tinham, indica um presidente ligado à oligarquia paulista, candidato. E aí, o que acontece? Você vai ter, em 1930, um golpe. Você vai ter uma eleição em que um sujeito chamado Júlio Prestes, que tem nada a ver com a coluna Prestes, foi eleito, mas as urnas, todo mundo sabe que eram amplamente fraudadas, né? E nessa eleição teve um candidato de oposição, que era Getúlio Vargas, apoiado pelas oligarquias, pelos grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul, de onde ele era, mas também pelos fazendeiros mineiros, né, que romperam com o governo paulista. Uma eleição cheia de fraudes. Os votos em São Paulo, por exemplo, do Getúlio Vargas foram irrisórios, quase nenhum, o que era impossível se não fosse fraude. Os votos no Rio Grande do Sul, para o candidato Júlio Prestes, também foram irrisórios, foi só voto para o Vargas, né? É uma desproporção que só pode ser fraudado. Qualquer lugar do mundo, gente, se tiver uma eleição e falar assim, tem 2 candidatos, 3 candidatos, e um candidato teve 99,93% dos votos, é fraude, né? Nem se o cara quer se candidatar sozinho, ele vai ter tudo isso de voto. Só dos votos nulos vai ser mais do que isso. Então, era o caso ali, tinha muita fraude. Mas ele foi, o outro foi eleito, Júlio Prestes, e não chegou a assumir. Vargas se articula com apoio de militares, ele também era militar, com apoio de algumas oligarquias. Quando o vice dele é assassinado, hoje se sabe que é por um motivo passional, o vice dele é assassinado em João Pessoa, ele assume, diz que é uma tentativa de matá-lo, calar a voz, fala que é golpe, junto com tropas militares, marcha para o Rio de Janeiro, onde era a capital da República, e assume o poder. Então ele vai ter apoio, a princípio, de boa parte da classe média contra as oligarquias, algumas oligarquias estaduais, como Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Vai tomar o poder no Palácio e vai destituir o presidente Washington Luiz, que ia passar o cargo para o Júlio Prestes, tá? Obviamente, isso vai deixar muito insatisfeito a oligarquia paulista, que tinha uma pretensão de se manter no poder, de grandes fazendeiros paulistas, que era onde estava concentrada a principal produção de café. Aqui ele assumindo o cargo, né, com esposa, algumas mulheres, políticos, e ele vestido de militar para dar esse impacto do seu governo. A ideia era um governo provisório, né? Então ele ia ficar no governo, o discurso era, ficarei no governo até que se possa organizar novas eleições, limpar a casa. A maioria das ditaduras começa assim, dizendo assim, não, é só um governo provisório para garantir que vai ter eleição mais em frente, né? E isso não aconteceu, né? Então hoje há um consenso que o regime Vargas, nesses 15 anos, é uma ditadura, né? Um regime ditatorial. Ele assume com o seguinte discurso, vamos organizar tudo, e vai ter novas eleições mais para frente. Primeira coisa que ele vai fazer é um movimento que começa a ganhar força e vai ficar maior ainda na frente, de centralização do poder. Ele aproveita as suas alianças para tentar concentrar poder na figura dele. Então, olha só, nos estados que eram governados por seus rivais políticos, ele, com apoio do exército, tirou os governadores e nomeou interventores para o estado, pessoas escolhidas por ele. Dissolveu de cara todos os parlamentos. O argumento dele era, as eleições eram fraudadas, portanto eu posso tirar do poder
todos os deputados, vereadores, o que for, todos os parlamentos foram tirados. E a Constituição passou a ser suspensa. O regime de leis que existia passou a não existir. Ele não vale. Então ele falou, em breve faremos uma nova Constituição. Esse em breve não chegava. Outras medidas que mostravam o papel do Estado em Getúlio Vargas, né? O papel de maior indutor da economia. Ele cria o Ministério da Educação e da Saúde, então vai passar a ter uma política educacional nacional, coisa que não existia. O Ministério da Saúde era uma reivindicação crescente desde a crise da gripe espanhola, lembra que eu falei para vocês? Em que você falava que, em que você não teve uma coordenação no meio de uma pandemia, né? Então tinha essa necessidade. Você tinha o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que vai passar a intervir nas relações entre patrões e empregados. Isso vai ser um elemento crucial, fundamental do governo dele. O governo vai passar a definir qualquer conflito que tenha entre patrões e empregados. Isso é importante, que estava crescendo no Brasil, principalmente nas fábricas, ainda economicamente pouco importante, mas crescendo no Rio e em São Paulo. Estava crescendo o movimento de sindicatos, de trabalhadores. E se organizando, e fazendo greve, e lutando por melhores condições de trabalho, por direitos trabalhistas, por novas melhorias em cada fábrica. Você teve uma greve geral em São Paulo de um mês, né? Com diversas reivindicações, algumas vitoriosas. Então, o que ele faz? Ele proíbe tudo isso, passa a ser proibido greve, etc. E ele passa a dizer, quando tiver um conflito, o representante do empregado, do sindicato, do patrão vão falar comigo, com o governo vai decidir. Então, ele passa a tentar controlar esse tipo de mobilização. E vai controlar, inclusive, sindicatos. Para você existir como sindicato, você passa a ter que ter uma ligação com o governo. Sindicatos vinculados ao governo vão poder sentar nessa mesa de negociação, vão garantir alguns direitos, como dentista dentro do sindicato, para ser sindicalizados, etc, etc. E os sindicatos que estivessem fora disso iam ser tornados ilegais. E aí passa a ter o sindicalismo amarelo. Então, o sindicato, que em vez de ser uma organização só dos trabalhadores independente, é um sindicato vinculado ao governo. Uma associação de trabalhadores, né, que é o sindicato, ligado ao governo. Aqui tem uma manifestação, a gente chama de sindicalismo amarelo. Tem uma foto aqui que o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Então, a ideia mesmo de um trabalhador dentro do Estado Novo, controlado e organizado por Vargas. Aqui é uma foto num livro didático, o governo intervindo na educação. Está lá Vargas com crianças sorrindo, aí tem um textinho dele que entrava no começo do livro didático. E vai começar a estabelecer algumas leis trabalhistas. Isso a gente vai falar melhor em próxima aula, mas só para entender que isso vai surgir nesse governo. E vai ser muito importante. É o período que vai ser lançada várias reivindicações dos trabalhadores, que estavam começando a crescer no Brasil, mas já tinham sido conquistas em boa parte da Europa, passam a fazer parte da lei. Pela lei, o governo anuncia, como se fosse um presente do governo e não uma conquista dos trabalhadores, que vai ter um mês sem trabalhar o trabalhador, que a jornada máxima é de 8 horas por dia, e não mais de 10, 12, como havia, que vai ter um dia de descanso por semana, sem trabalhar, e por aí vai. Então, isso que, em vez de, como foi reconhecido em outros países, como fruto de luta dos próprios trabalhadores, no Brasil o governo passa a tratar como um presente do governo federal. Você nota que o Brasil hoje, você tem uma divisão de poderes, né? Você tem o legislativo, que é quem cria as leis, tem o executivo, que é deputado, senador, vereador, você tem o executivo, que é quem executa as leis, executa as ações, faz obra, etc, né? Impõe obra, que é o prefeito, governador, presidente, e você tem o judiciário, que julga se você está ou não de acordo com a lei, né? E pode te condenar, etc. Vargas, de alguma forma, concentra esses poderes. Ele vai criar leis, que seria uma função do Congresso que ele suspendeu a princípio, né, tirou. Se ele vai criar a lei e definir, ele vai definir se você está ou não cumprindo a lei, então ele vai ser como se fosse um poder acima do poder judiciário, acima do poder legislativo, e como um grande poder executivo concentrando forças, né? E para isso beneficiando algumas redes de aliados que o fortaleciam e mantinham no poder. Percebendo isso, percebendo essa concentração de poder, os seus adversários viram que ele não ia largar o osso, ele não ia sair do governo tão cedo. E aí você vai ter uma mobilização muito grande.
A primeira grande revolta contra Vargas foi a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Ela ocorreu em 1932. Até hoje é feriado em São Paulo. Eles comemoram essa data, como o governo de São Paulo não vai se curvar ao governo federal, tem vários discursos. Isso foi motivado pela oligarquia, pelos grandes fazendeiros paulistas, também pela classe média de São Paulo, vendo que eles estavam excluídos do governo. Eles que sempre estiveram na frente do governo, que sempre tiveram privilégio para a sua produção de café, agora estavam fora. E vão se mobilizar, e vão se organizar, e vão se armar para enfrentar o governo. Né? Então aqui são alguns cartazes. Ó. Uma mulher trabalhando como enfermeira dizendo assim, paulista, já cumpriu o meu dever, e você? Né? Então ela lá como voluntária, pedindo soldados para participar, bandeiras de São Paulo no fundo, paulistas às armas, etc. O que eles reivindicavam? Que o governo, que Vargas saísse do poder imediatamente, que fosse criada uma nova, convocasse uma Assembleia Constituinte, deputados para elegerem uma nova Constituição. Eles não tinham forças para enfrentar o governo. Não conseguiam, eles até tinham poucas armas, mesmo teve um movimento Ouro para São Paulo, que os ricos doavam ouro para se comprar armas, mas tinha muito pouca arma no exército brasileiro. Eles tentaram assaltar e tomar as armas do exército brasileiro que estavam em São Paulo, mas não era a maioria das armas, a maioria estava fora de São Paulo. Então eles tiveram muita dificuldade de enfrentar o exército brasileiro. Eles tiveram até uma arma chamada de matraca, que era uma arma que simulava o barulho de uma metralhadora, só para tentar assustar e impedir o avanço do exército brasileiro. Então, é uma coisa muito simples. Quando o governo Vargas consegue vencer esse movimento, derrotar, ele mostra que é um político, Vargas mostra que é um político muito hábil. Vai fazer uma política que era chamada na época de política do karatê. Hoje também poderia ser do judô, que tem o mesmo princípio, que é o quê? Você usa o ataque inimigo contra ele. No judô isso é muito comum. Se for ver luta na Olimpíada, é chatíssimo, né? Os dois ficam esperando o outro atacar, na verdade, porque no judô é muito mais fácil o contra-ataque. No karatê é a mesma coisa. Se você atacou, você abriu sua guarda. Se eu consigo defender, eu consigo te derrubar, te atacar. Bom, quando ele faz isso, ele aproveita esse ataque de São Paulo, das oligarquias paulistas, da classe média paulista, contra ele para se fortalecer. O que ele faz? Primeiro, ele vai se aliar a algumas forças políticas de São Paulo e ceder algumas coisas. Vai começar novamente a comprar o café de São Paulo, né? Aquela política do encilhamento, quando o preço estivesse muito baixo. Além disso, ele marca uma nova eleição constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, que era uma das reivindicações, né? Nova Assembleia Constituinte. Só que com ele no poder, Vargas no poder. E passa a ter explícito na lei o voto feminino e secreto. Até então o voto era aberto, lembra? Que era uma das críticas de fraude. Você tinha que declarar para todo mundo em quem você votava, então a pressão sobre o seu voto seria enorme. Um coronel. Agora o voto passaria a ser secreto, o que é até hoje, e fica explícito na lei a permissão para mulheres votar. Porque antes na lei, mulher não votava, mas não estava escrito na lei em lugar nenhum. O machismo era tão grande que eles consideravam óbvio que mulher não votava e não precisava nem estar na lei. Tanto que algumas mulheres entraram na justiça pelo direito de votar. Isso gerou uma tensão. Não tinha na lei assim, só homem pode votar. Era o que acontecia na prática. Olha a malandragem dele. Teve eleição, só que ele estava no poder, né? E ele controlava o exército. Os deputados de oposição, principalmente a oposição mais dura contra Vargas, não foram homologados, não foram autorizados a se tornar deputados. Tinha um artifício na lei que dizia que se você fosse um deputado que não tivesse honestidade ilibada, caráter, não sei o quê, você não podia ser homologado. Ele aproveitou disso para retirar todos aqueles deputados que pudessem votar lei contrários ao Vargas. Então vai ter uma... Imagina o seguinte, gente, imagina na turma, que eu fale assim com a turma, gente, vocês vão eleger o professor mais legal. Esse professor mais legal vai ganhar R$100 da escola. Vocês que vão eleger, tá? Aí eu vejo e falo assim, eu começo a ver os grupos e vejo que tem uma maioria que vai votar em outro professor, que não eu. Eu falo assim, gente, mas ó, vocês aqui são muito bagunceiros, não vão poder votar não. Só vai poder votar esses aqui que eu acho legal. Aí eu sou eleito, mas eu tirei todos os votos contra mim. Né? Então o que ele faz? É isso, ele tira os deputados de oposição, fica só com os deputados aliados a ele, e ele é eleito pelo Congresso, de maneira indireta, né, pelos deputados, e não eleito pelo voto da população, não nesse momento, para um mandato que duraria de
1934 a 38, 4 anos. Então ele estava provisoriamente no cargo por 4 anos. Em 34 falando, vamos eleger Vargas. E ele fala, pô, muito bem, agora vai ter um governo nos próximos 4 anos, 34 a 38. Por essa lógica, em 38 teria novas eleições e ele sairia do governo, né? Não vai acontecer isso, mas vamos ver. Primeiro, você vai ter... O governo Vargas era um governo que tentava centralizar todos os movimentos que tivessem algum tipo de independência, autonomia com relação ao governo, era visto como uma ameaça. Então, vamos falar de dois aqui que surgem com alguma independência com relação ao governo. A e B, Ação Integralista Brasileira. Infelizmente, está até ressurgindo isso. É um movimento de inspiração fascista, inspirado pelo fascismo italiano de Mussolini, e depois teve uma inspiração também no nazismo de Hitler, que era um movimento nacionalista, anticomunista, né? Você vê aqui, ó, salvemos o Brasil das garras do comunismo. Tem uma mão aqui meio maquiavélica tentando tomar o Brasil e esse símbolo aqui, ó, parece até um símbolo nazista mesmo, né? O símbolo do integralismo, eles com uma espada cortando essa mão, né? Impedindo isso. Venha para o integralismo, nacionalismo, etc. O que acontece com esse movimento? Algumas das principais lideranças desse movimento vão passar a fazer parte do governo Vargas. Filinto Miller, por exemplo, de origem alemã, que tinha vários textos exaltando o nazismo depois, vai ser o chefe da polícia de Vargas, polícia investigativa. O movimento tentou se manter com alguma autonomia, com críticas ao governo, e vai passar a ser proibido. Então, alguns foram fazer parte do governo e outros foram colocados na ilegalidade. Você tinha, por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, um movimento que era diretamente crítico ao governo, né? Foi criado com isso, né? Foi criado como movimento de oposição a Vargas e as medidas de Vargas. Você vai ter nesse movimento aqui comunistas, o Partido Comunista, né? Carlos Prestes, que vai se filiar ao Partido Comunista, um dos tenentes daquela coluna Prestes, né? Que liderava a coluna Prestes antes. Você vai ter também alguns intelectuais pensadores contra as Vargas que não eram comunistas. Você vai ter Carlos Lacerda, que vai se tornar depois o principal político de oposição a Vargas. A gente vai falar disso depois. E eu separei aqui 2 cartazes, ó. 13 de maio, né? Pela liberdade do povo, no dia 13 de maio, porque era o dia da abolição da escravidão. Comício monstro, gostei dessa expressão que parece uma gíria até recente, né? Comício monstro, seria um comício gigante. No Estádio Brasil, não me pergunte onde é isso, mas enfim, vai ter um comício lá para participar da ANL, está convocando as pessoas, né? Tem um jornal aqui falando do Levante. Por quê? Em 1935, a Ação Nacional Libertadora fez um levante para tentar tirar Vargas do poder. Tentou tomar, como tinha muitas forças militares apoiando, né, por causa de Prestes, tentou tomar alguns quartéis para controlar o exército e tomar o poder. Foi um fracasso, controlou pouquíssimos quartéis por pouco tempo e logo foi derrotado, né? Mas foi uma tentativa de um golpe para retirada de Vargas do poder. Vargas, mais uma vez, usa isso a seu favor. Isso foi em 35, né? O governo dele ia de 34 a 38, não ia? Mas o que vai acontecer? Em 1937, vai mudar os planos. Em 1937, era o momento que estava começando a se articular as candidaturas para a eleição de 38. Quem vai ser o candidato apoiado por Vargas? Quem vai ser o candidato da oposição? Só que o governo anuncia, faz uma denúncia gravíssima ao governo de Vargas. Tem um plano para tomar o poder no Brasil. Ele chama de plano Cohen, que é um nome judeu. Fala que é um plano judaico-comunista. Você tinha dentro do governo um tom antissemita muito forte, né? Também de inspiração nazista, né? Contra os judeus e tal. Então falava que os judeus comunistas, uma mistura, né? Queriam tomar o poder no Brasil. Hoje a gente já tem dados, provas que não existiam esses documentos, não existia esse plano. E o governo, e não havia nenhuma ameaça ao governo. Era uma desculpa para que não houvesse eleições. Então ele fala o seguinte: estamos sendo ameaçados de um golpe no Brasil. Nesse momento não dá para ter eleição. Vamos parar tudo.
E aí ele vai fazer uma constituição, uma nova constituição do governo, vai mudar novamente, e é a chamada de Constituição Polaca, que era muito parecido com a Constituição da Polônia, que tinha inspiração fascista, né? Muito parecido também com a italiana e tal. O que vai ter nela? Primeiro, poder centralizado na figura do presidente. Quem? Vargas. Fim dos partidos políticos. Negócio de partido, não serve para nada, só disputa de poder, acabou. Agora é todo mundo com Vargas ou inimigo do povo, é isso. Vai permitir a censura e a propaganda, que a gente vai falar na próxima aula. O governo está autorizado a vetar qualquer discurso, qualquer texto, qualquer música que ele considere que seja antipatriótica ou que seja uma ameaça ao Brasil. Propaganda do governo, repressão aos inimigos e proibição total de greves em qualquer situação. Esse governo que vai concentrar o poder na figura de Vargas vai durar até 45. 37 e 45. Primeiro era no discurso que era uma... Então vão ser aí 8 anos, né? Primeiro dizendo que estava combatendo esse plano comunista, depois, comunista judeu, depois falava quando começa a guerra em 39, fala, olha, está no momento de guerra no mundo, não há clima para ter eleição. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 45, tem uma pressão enorme por eleição direta. Vargas anuncia que vai ter eleição, marca a data, mas muita gente suspeitava que ele ia tentar um novo golpe. E tem uma força militar contrária a ele que o retira do poder. Então vai ter eleição já sem Vargas, ele é tirado do poder antes do momento da eleição. Tinha um movimento queremista, que era queremos Vargas, queremos que ele continue, que era mobilizado por ele, mas ele não consegue manter no poder e sai. Só vai voltar em 51 eleito, aí pela primeira vez eleito pelo voto direto. Queria mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui, que eu acho bem simbólico de como ele tentava concentrar o poder. Em 1937, teve a cerimônia de queima das bandeiras estaduais. Num espaço lotado, foi uma cerimônia no Rio de Janeiro em que cada bandeira do estado era queimada. Então aqui está a bandeira de São Paulo, estão tacando fogo nela. Vão pegar a bandeira de Minas, tacar fogo do Rio de Janeiro, tacar fogo da Guanabara, o Rio era dividido, tacar fogo, Espírito Santo, por aí vai, tacou de cada estado. E depois levantou a bandeira do Brasil. Por que isso? Era uma ideia de acabou esse negócio de poder regional, partido regional, fazendeiros. Agora o Brasil é uma coisa só. E essa coisa só, segundo o governo, era seguir o governo. O verdadeiro patriota que ama o Brasil segue, apoia e se submete ao governo Vargas, e qualquer um que faça diferente é inimigo da pátria. Esse era o discurso. É um discurso muito próximo mesmo do discurso fascista, né, que sempre falou isso. Ou está com a gente ou é nosso inimigo. Não tem meio termo. Não existe assim, ele critica algumas coisas, mas tudo bem, não. Ou adere totalmente ao nosso regime, ao nosso governo, ou é inimigo, ou está do lado das nossas forças, das forças inimigas que querem nos derrubar. Aqui só para comparar, né? Queima as bandeiras estaduais e os livros didáticos, por exemplo, cheios de bandeiras do Brasil, né? Então, essa é a abertura do livro didático, tá? Esses 2 documentos aqui são aberturas de livros didáticos de Vargas, olhando várias criancinhas, tá vendo? E tem um texto aqui do Vargas falando sobre o início do ano letivo, patriótico, todas com a bandeira do Brasil, olhando para cima, encantadas com o presidente, né? Do lado aqui, um outro livro didático, a abertura também em pessoas com a bandeira do Brasil, né? Então, a valorização do símbolo nacional em detrimento dos símbolos regionais. Ok? E aqui, gente, uma indicação de filme que tem a ver com essa aula, que o objetivo dessa aula era esse, mostrar essa distribuição do poder, que é Olga. Olga mostra uma militante comunista que vem para o Brasil, se casa com o Luiz Carlos Prestes, né? Participa dessa tentativa de golpe, é presa, e ela, como ela era alemã, ela acaba deportada até algo que estava fora da lei. Grávida, era proibido deportar uma mulher que estivesse grávida de um brasileiro. Como ela não é brasileira, ela é deportada. E ela é deportada para a Alemanha nazista. Ela, como ela era judia e alemã, ela chega na Alemanha direto para um campo de concentração. Então o governo Vargas devolveu ela para a Alemanha, grávida, foi direto para o campo de concentração. Depois que ela parou de amamentar, a criança foi
encaminhada para alguém da família dela, e ela acabou morta nesse campo de concentração, como vários e vários judeus, vários comunistas, vários testemunhos de Jeová, e quando a gente falar de nazismo, a gente vai falar disso. Tá? É um filme que eu acho bem interessante, vale a pena ver e é fácil achar. Queria fazer com vocês alguns exercícios. Não sei se vai dar tempo de fazer os 3 que eu separei. Mas vamos tentar fazer, tem a ver com essa aula, tá? Vamos fazer naquele esquema. Eu leio a questão, vocês falam só assim, respondi, sem botar a resposta. Eu pergunto, qual é a resposta certa? Aí, quando vocês responderem, eu marco a correta, tá? Ó, vamos lá. Enem 2017, ok? Vamos lá? Nos primeiros anos de governo Vargas, as organizações operárias, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Então falaram assim, ó, muitos sindicatos falaram, não vamos aceitar ficar submissos ao Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Os próprios trabalhadores queriam que o sindicato fosse oficializado e ligado ao Estado. Vários benefícios, como as férias e as possibilidades de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato e reconhecido pelo governo. Então, esses direitos trabalhistas iam ser dados quando o governo reconhecia o sindicato. E aí teve uma pressão dos trabalhadores para que ele fosse reconhecido. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governos e movimento sindical foi caracterizada. Tem 5 opções aqui. Né? Qual opção que vai mostrar a relação entre o governo e os sindicatos e o movimento sindical? Lê as opções, marca a correta e a gente conversa sobre ela, tá? Vou aguardar aqui. Quando tiver feito já, fala assim, terminei para eu saber, tá bom? Meu filho veio aqui comunicar e informa vocês que no vôlei da Olimpíada o Brasil ganhou da Rússia, ou como eles chamam lá, Comitê Olímpico Russo. Entendi. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou esperar mais um minutinho só para ver se vem mais alguém e a gente vai. Tem alguém ainda tentando fazer? Eu já posso ir para as opções. Bom, vamos lá. Qual a opção que vocês marcaram? Pode botar aí só a letra, tá? Só para ter uma noção. Isso é importante que eu vejo quais marcaram e eu enfatizo por que está certo, por que está errado, tá? Bom, vamos lá. A maioria marcou C e uma pessoa marcou D, né? A resposta correta, né, no Enem 2017, vamos lá. Você tem razão, não é o A, não é reconhecimento de diferentes ideologias políticas, não tinha nada a ver com isso. B também não era, por um diálogo democraticamente construído, não era uma ideia de diálogo, de democracia. Uma legislação construída consensualmente, com todo mundo acordando, também não era feita diretamente pelo governo. A dúvida fica entre essas duas mesmo, são as duas, né, possíveis. Uma diz, benesses sociais do getulismo, o governo dando coisas. Isso acontece? Sim, em parte, mas vamos ver. Vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Só vai ter direito trabalhista quem for controlado pelo governo, pelo Estado, né? Estado com E maiúsculo é o governo federal. A resposta certa, mais adequada, que mostra a relação do governo com os sindicatos, é a letra D de dado, né? Emanuele acertou. Esse erro que foi cometido pela maioria faz sentido que era outra opção que foi a mais marcada, né? Até no vestibular. Mas
Ah, entendi, Iago. Só esse negócio do teclado, né, de errar no teclado, cuidar na hora do vestibular, né, para não errar na hora de marcar, porque aí não tem como fazer essa correção depois. Vamos lá para a segunda, gente? A segunda dá tempo. Aí, marquei letra D, tá? Uma questão que tem duas opções muito difíceis de se marcar. Entenderam por que que é a D? Isso que é o mais importante. É um foco no que foi perguntado, é a relação do governo com os sindicatos, tá? Então tem benefício, mas o principal é só vai dar esse benefício se for controlado. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora, ANL, em 1935, seus membros organizaram uma insurreição comunista que foi abafada pelo governo Vargas, né? Assinale a alternativa que apresenta ação política subsequente e relacionada com a referência da insurreição. Então, está falando o seguinte: a ANL foi colocada na ilegalidade, tentou dar um golpe e foi derrotada. O que acontece depois que está relacionado a isso? O que acontece depois no governo que vai estar relacionado a isso? Vamos lá. Tem 5 opções para vocês marcarem. Quando terminar, avisa. Bom, foi 10, que nem da outra vez. Coloquem aí, eu acho que não tem mais ninguém fazendo, se tiver me avisa. Coloquem a opção que vocês marcaram. Lembrando, hein, mesmo que todo mundo tenha marcado uma letra e você marcou outra, não tenha medo. Bota a outra que a gente discute por que está certo e por que está errado. É bom saber. Todo mundo botou B, né? Então, vou avisar vocês que depois da tempestade vem a bonança. Todo mundo acertou, né? Aproveita seus planos ditatoriais de se manter no poder, explorou o temor que havia sobre o comunismo, relacionado ao comunismo, tá? Resposta certa, letra B. Aí, que nem vocês, bonitinho e marcado. Vamos lá. Última para a gente fechar a aula de hoje, tá? Esse é quando tem um texto assim, entre aspas, eu gosto de começar falando de quem é o texto, que você já lê sabendo. Então, é o discurso do ministro da Justiça, na cerimônia da Festa da Bandeira, em novembro de 1937. Já estava no Estado Novo. Essa é a Festa da Bandeira em que se queima as bandeiras do Estado, né, para valorizar a bandeira do Brasil. E é um ministro do governo Vargas. Ele vai dizer o seguinte: bandeira do Brasil és hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no Brasil para outras flâmulas. Flâmulas é a bandeira, né? Outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez, com determinação, de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Estão dizendo assim: o Brasil está unido, estamos todos juntos em torno do Brasil, não vamos deixar que a discórdia nos divida. No fundo, é dizendo assim: não vamos deixar que qualquer crítica ao governo seja feita, porque vai nos dividir. Bom, o discurso feito em uma celebração onde bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional
revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa a... Vocês estão conseguindo ver as 5 opções? Todo mundo está conseguindo ver? A, B, C, D, E? Que às vezes corta. Sim. Maravilha. Então, bora fazer a última, lê aí, e pode marcar aquela que vocês acharem corretas. Só um negócio, no final está tendo um erro, não sei porque eu já corrigi isso e voltou. A letra E, as palavras são meio separadas, tá? Defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Deixa eu ver se tem alguma outra opção que está com essa separação. Não, só não sei por que está acontecendo isso. Lê todas aí e me diz qual que vocês marcam para a gente ver a resposta. É verdade, é uma escrita poética, Iago, tem razão. Essa tem uma pegadinha muito maldosa, tá? Uma questão muito difícil também. Um detalhe só que pega ela. Deixa eu ver se já foram 10. Vamos lá? Qual opção vocês marcaram? Ficou entre a C e a E, né, Letícia? Escolhe uma aí pra gente... Pode chutar uma aí, a gente vê. Se no chute você vai acertar. Bom, vamos lá, acho que foi, né? Teve uma opção A, algumas opções C, algumas opções E, né? Vamos aos poucos. A letra A, marquei a E, mas acho que a C acho fantástico. Então por que marca C? Bom, vamos lá. A letra A é o seguinte, diz o seguinte: supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil. Socioeconômicas, diferença na economia. Priorizando as regiões estaduais carentes. Então, seria que as regiões mais pobres fossem priorizadas para diminuir a diferença entre as regiões mais ricas e mais pobres. O discurso não está falando disso. A questão não é de diminuir essa diferença entre ricos e pobres para ficar mais uniforme. Está falando de outra coisa, né? Então, essa está errada. B. Eu vou deixar a C e a E por último, porque elas são mesmo a pegadinha, tá nelas mesmo, tá? E uma delas é a certa. B e D, vamos deixar para lá, então ninguém marcou, né? Uma cultura política avessa a ritos cívicos, ritos de civilidade, não. O governo Vargas adorava ritos de valorização da pátria, etc. E a B fala, reforço do federalismo espelhando-se na política norte-americana. Os Estados Unidos é descentralizado, né? São constituições estaduais que determinam quase tudo. Então não tem nada a ver com os Estados Unidos nesse momento. É centralizado num presidente. Então vamos lá, C e E. Sabe qual é a pegadinha? Bom, que na E diz assim, ó, defesa da unidade do território nacional. Lindo. Ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Se tivesse só assim, ó, ameaçado por movimentos contrários à política varguista, estava certíssimo, mas separatista é movimento de separar do Brasil. Movimento separatista é que tem até hoje no Sul, movimento querendo que o Sul é meu país, tem um personagem Sulito, né, querendo que parte da região sul se separe e se torne um país separado do Brasil. Esses movimentos, no momento, não eram separatistas, eram movimentos que queriam ter uma maior autonomia, totalmente diferente. Né? Não queria se tornar um novo país, São Paulo, um novo país, Minas, etc. Queria ter maior capacidade de gestão daquela região, dos fazendeiros locais.
A C diz o seguinte: adoção de práticas políticas autoritárias. Beleza. Autoridade, poder. Considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Conter os interesses regionais de cada região, que eram dispersivos, cada um ia para um lado. Para uma região tinha interesse, para outra tinha outro. O governo autoritário ia conter isso e ia levar o Brasil numa única direção, controlados pela mão forte de Vargas. Então, a resposta certa era a letra C. Entendeu? Ó, só corrigir aqui, ó. Aqui está separadinho, ameaçado por movimentos, aqui está certinho. Deu para entender por que a E é pegadinha? Essa palavra separatista é uma crueldade, mas o vestibular tem disso. Se fosse uma questão minha para vocês, eu não ia fazer isso, o meu objetivo não é confundir. Mas é bom a gente saber que tem esses detalhes. Às vezes uma palavra no vestibular é para errar. Às vezes tem assim, ó. Aponte a opção que marca as características de um gato. Aí tem uma opção assim. Tem bigode, mia, 4 patas, é peludo, tem rabo, tem asa. Bota um tem asa lá no finalzinho, tá tudo certo, só para confundir. Aí você marca e tem uma coisinha errada. Entendeu? Beleza, gente? Fechamos por aqui. Vou parar a gravação.